Muito bem, queridos, eu queria compartilhar nessa noite uma mensagem que Deus colocou no meu coração, já aquecendo o meu coração lá no Vocari, no encontro que nós tivemos no final de semana passado. Eu queria falar um pouquinho sobre qual é a nossa vocação, qual é a nossa principal, ocupação. Os jovens ouviram um pouco ontem sobre isso. A Lilian fez um resumo de uma mensagem que foi ministrada, mas eu gostaria de trabalhar isso como igreja, com você. Qual é a sua principal ocupação? O que ocupa o teu tempo? Onde você está ocupando o seu tempo? São duas perguntas. O que ocupa o seu tempo e aonde você está ocupando com o seu tempo? O que te mantém ocupado? Qual é a tua ocupação? Onde é o lugar onde você ocupa? Você sabe, e eu não vou tentar responder essa pergunta, mas eu creio que nós precisamos responder a pergunta: como eu devo ocupar? Como eu devo ocupar? Então, abra comigo a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de 1 a 2. 1 e 2. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versos 1 e 2. Paulo escreve algumas cartas para a igreja de Corinto, uma igreja com muitas dificuldades de compreensão, de entendimento a respeito da vontade de Deus. E não é diferente com a gente hoje. Se a gente fizer uma avaliação séria, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas com respeito à vontade de Deus, o desejo de Deus, a nossa ocupação, com a nossa ocupação. E Paulo vai falar no verso 1 e 2 do capítulo 4, algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Vocês, ele escreve essa carta aos irmãos e diz: vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Vocês nos devem tratar como servidores. Vocês nos devem tratar como encarregados de administrar as realizações, os planos, das bênçãos de Deus. Essa é a nossa principal ocupação. É isso que nós devemos fazer enquanto ocupamos a nossa faculdade, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso bairro. É isso que nós temos que fazer quando ocupamos. Que as pessoas nos tratem como servidores de Cristo, que as pessoas nos tratem como administradores das bênçãos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais essa noite que o Senhor tem falado já o nosso coração, completa pouco mais daquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso interior, mas também para a nossa prática. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós, fortemente a cada um de nós, de forma a transformar a salvação que nós recebemos de Cristo de uma forma em que o Evangelho seja visto na nossa vida através dessa transformação, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você pudesse escolher o lugar que você gostaria de ocupar, você escolheria quem aqui?
Você escolheria ser o Barack Obama, que tem poder do destino das nações nas mãos, depois de acabar com a Guerra Fria, hoje há um poder apenas? Ou você escolheria ser a Madre Teresa de Calcutá, ser muito conforto, gastando a sua vida com pobres e pessoas que moram em lugares completamente abandonados, deprimidos? Paulo está tratando aqui de uma igreja que tinha sérias dificuldades de entender qual era a sua principal vocação. Uma das razões de Paulo ter escrito o livro de Corinto foi exatamente isso: tentar levar os irmãos a essa compreensão, a esse entendimento. Paulo, então, escreve a esses irmãos que estão vivendo em grupinhos fechados, em guetos, dentro da própria igreja, que tinha só um interesse: viver suas vidinhas, viver seus grupinhos, viver seus mundinhos, sem de fato aplicarem o resultado da salvação que Deus tinha feito na vida deles. Porque a salvação tem que resultar em nossa vida vocação. De salvação que eu recebi gratuitamente por causa do amor, da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus, não transformar em vocação, ela não está cumprindo o seu papel, o seu propósito. Então Paulo escreve a essa igreja, Paulo alerta essa igreja, Paulo adverte essa igreja que é fundamental que eles entendessem. Hoje em dia a gente vê isso se potencializar através do humanismo, através do hedonismo. Eu mando em mim, eu quero tudo para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu quero ser feliz, eu tenho direitos. Ver num mundinho onde a salvação alcançou, mas não transformou, tem se intensificado no mundo em que nós vivemos hoje. Paulo queria mostrar quanto privilégio aqueles irmãos tinham de serem salvos e qual o privilégio que eles tinham de ocupar este mundo com essa salvação. Eu gostaria de trabalhar rapidamente sobre isso. E a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é a questão daquelas duas palavrinhas que Paulo escreveu aqui. E as duas falam que são escravos, são servos. Que as pessoas os considerem como servidores, que as pessoas os considerem como escravos. E você pode dizer, eu servo, eu escravo, você está brincando comigo. Hoje em dia não existe isso, o negócio é ser servido. O negócio é mandar. Eu quero ter dinheiro para alguém, para que eu possa mandar em alguém. Eu quero trabalhar muito para que possa mandar em algumas pessoas. Esse é o espírito que paira na nossa sociedade. Mas o fato que Paulo alertou aqueles irmãos, e ele alerta hoje pela palavra, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nós somos servos. Nós somos servos de amor. Servos de amor. Nós estamos amarrados pelo pecado, nós estamos completamente envolvidos pelo mundanismo, nós estamos já condenados à morte por causa do nosso pecado. Nós estamos já condenados para a morte eterna por causa do nosso pecado, e Cristo veio e nos resgatou. Cristo veio e nos salvou, nos tirou, nos comprou. Pedro diz que ele comprou através do seu precioso sangue.
pagou um alto preço por minha e sua vida. Foi sacrifício de Jesus na cruz. Foi o dinheiro que Ele nos comprou, o seu sangue. Seu sangue. O seu precioso sangue. Ele, sem pecado algum, nos comprou. E agora, por conta nós sermos incluídos agora no seu reino, nós somos escravos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus. Mas Ele nos trata com tanto amor que nos considera filhos dEle. Aliás, Ele nos faz filhos deles. Mas inicialmente somos escravos dEle. E Paulo quer lembrar esses irmãos de que eles são verdadeiramente escravos. E nós somos escravos de orelha furada. Se você lê em Deuteronômio, capítulo 15, dos versos 12 a 17, não há tempo para ler agora, mas esse texto fala que quando chega o 7º ano, ou 6 anos, ele trabalhará como escravo, quando ele for vendido, e no 7º ano tem que dar liberdade, era uma lei. Quem tinha escravo em Israel, no 7º ano tinha que libertar o escravo. E tinha que ser generoso com esse escravo. Veja só, seja generoso, abençoe, dê ovelhas, cereais, que ele não saia com uma mão na frente e outra atrás, mas que ele tenha condições de começar a sua vida. Mas o texto diz mais: se o escravo gostar do Senhor, se o escravo gostar do Senhor e da família, e ele se sente tão bem na casa do Senhor, ele diz assim: pega esse escravo, leve até a porta da sua casa e fure a orelha dele. Fure a orelha dele. Nós somos escravos da orelha furada. Aqueles escravos que falaram assim: Senhor, eu não ouso sair livre, porque eu conheço este mundo aí fora, eu vou ser escravo dele novamente. E aqui na tua casa, na tua presença, eu sou tratado como filho. Eu não quero mais abandonar o Senhor, eu não quero mais viver a minha vida do jeito que eu vivo. Eu quero viver a minha vida do jeito que o Senhor quer que eu viva. Então o escravo ia lá, ele ia na porta da casa do seu senhor, punha a orelha e o seu senhor furava a orelha desse escravo, em sinal de que ele agora pertencia por amor a esse senhor. Deliberadamente ele iria servir a esse senhor. Ele iria agora se entregar completamente ao Senhor. Nós somos livres. E nós decidimos furar nossa orelha. Porque nós sabemos o Senhor que nós temos. E o que Paulo estava dizendo: olha, nós somos escravos do Senhor Jesus, escravos de amor. Nós pertencemos a Ele e nos entregamos a Ele. Ele tem o direito sobre a nossa vida, mas Ele deu-nos liberdade. O que nós vamos fazer com essa liberdade? Nós temos que devolver essa liberdade para o Senhor. Nós temos que ser escravos de amor. Senhor, Tu és o meu dono. Por direito comprado, mas também por vontade minha, eu quero que o Senhor mande na minha vida. É interessante que Paulo usa algumas expressões nas suas cartas, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando ele diz assim: o escravo da orelha furada,
entende que já está crucificado com Cristo. Que não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que se entregou por ele. Em Gálatas 6,17, ele diz que o escravo da orelha furada tem prazer em carregar as marcas de Cristo. Em Romanos 8,36 diz que o servo da orelha furada decidiu ficar com o Senhor por amá-lo. Carrega consigo a sua cruz e é entregue à morte todos os dias. Servo da orelha furada, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, sabe que vai ser recompensado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem cogitou-se passar pelo coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem bênçãos a nos dar, mas nós precisamos colocar nossa orelha lá na porta. Ou eu não ouso sair aí fora. Eu quero ficar aqui dentro. Eu quero ter o Senhor como dono da minha vida. E isso acontece, e aconteceu lá em Coríntios, porque eles não tinham a dimensão da salvação, não compreendiam a dimensão da salvação, a ideia da salvação. Era uma visão míope, muito míope. Para ele ser salvo era sinônimo de céu, para ele ser salvo é sinônimo de tornar-se filhos de Deus. Filho, aquele filho meio playboy, né, que faz tudo. Para eles, era ser salvo era sinônimo de ter privilégios especiais. Ok, pode ser tudo isso, mas é muito míope isso, muito pequeno isso, muito embaçado isso. Não é a realidade, ou não é a realidade total. Ser salvo tem outras implicações. Tem outras implicações. Ser salvo significa ser servo de amor, ser servo da orelha furada. Ser salvo significa dar-se em serviço a Deus e ao próximo. Eu sou salvo para uma ocupação. Eu não sou salvo para vadiagem. Eu sou salvo para ocupar onde eu estou, como eu estou, segundo a vontade de Deus, para ser um servo ali, para servir as pessoas. Eu sou salvo para viver como Cristo viveu. Eu não sou salvo para continuar vivendo como eu sempre vivi. Que salvação é essa? É míope, é atrasada, é pequena, é minúscula. Nós temos outra prática. Por isso ser salvo é manifestar em prática o Evangelho. É libertos do pecado, mas escravos de Cristo. Tem um privilégio de sermos membros de uma família e não abrirmos mão disso por programa nenhum. Quero ficar junto com os irmãos, não troco minha célula. Saudades da célula. Ser salvo é se converter a Jesus, e essa conversão tem que gerar transformação. Por isso que Paulo diz assim, duas expressões a respeito dessa palavra servo, que é aquele escravo que fura a orelha. A primeira dela, ele usa uma expressão grega chamada huperetas. Essa expressão grega aqui, huperetas, que está muito ruinzinho isso aqui, mas se apagar a luz vai ver, aqui é uma galera, não é a galera da turma não. Eles estão dentro de um barco romano, uma galês romana. Já viram aqueles filmes? Esse filme aqui é Ben-Hur. Já viu o Ben-Hur? Onde ele estava? No porão do navio remando. Ele deve estar por aqui, ó. Charlton Heston, é isso? É.
Paulo diz assim, que os homens nos vejam como ruperetes, como remadores de um porão, de uma galera, de uma galês romana. Paulo empresta a expressão para falar o seguinte, irmãos, nós somos servos, estamos no porão, temos que ir no porão, servir no porão. Paulo vai falar isso lá em Filipenses quando diz assim, Jesus se humilhou, Jesus veio de cima e entrou num porão. Teve forma de homem e de servo. Foi no porão. Essa cidade tem muitos porões. Muitos porões. Tem muita gente vivendo na escuridão, na miséria. Não só econômica, espiritual. Na escuridão. Lixo. Escravos ali, eles faziam as suas necessidades, eles comiam, quando comiam, tomavam água, tudo dentro do porão desse navio. Há um mundo de gente que precisa de um servo, de um ruperetes, com a orelha furada, para descer aos porões. Os homens nos considerem servos prontos a descerem os porões dessa cidade e ganharem as pessoas para Jesus. Nós precisamos sair do nosso conforto, do nosso estado quo, nós precisamos sair desse lugar, nós precisamos invadir os porões, as escuridões. Esse povo geme, clama, saber para quem. Mas há um desespero na alma que os fazem viverem uma vida completamente distante de Deus, porque eles não sabem chegar a Deus. Eles não sabem subir. Eles não sabem como alcançar. Por isso, Paulo diz, homens, que vocês os considerem como ruperetes, como escravos da orelha furada, cheios de amor, cheios de obediência, prontos a obedecer, prontos a descer os porões, como Cristo fez. E Jesus disse aos seus discípulos, os discípulos não são maiores seu mestre. Se Cristo desceu aos porões, nós precisamos descer também. Se Cristo desceu ao Hades, nós precisamos também. Uma expressão Hades, tá? Inferno. Aqui nessa cidade e em muitos outros lugares há muitos infernos. Escuros, tristes, sem esperança. As pessoas estão vivendo assim. A nossa ocupação, quem vai ocupar esses lugares? Quem vai ocupar esses lugares? Chama a porta para furar nossas orelhas. Enviar para esses porões. Outra expressão que Paulo usa, e eu vou falar daqui a pouco, mas queria falar. Nós não queremos ser servos, nós queremos ser servidos. Lá no fundo, ninguém gosta de servir, não. Ninguém tem um chamado da Madre Teresa, não. Tem mais do Obama, né? Queremos mais mandar. De fato, todos nós somos garçons. É outra expressão que Paulo usa. De fato, nós somos chamados como servos da orelha furada para servir as pessoas.
onde elas estão. E na ocupação, no lugar onde nós estamos ocupando, nós precisamos servir. Lá também tem porões, mas lá também tem pessoas que precisam ser servidas. Mas não vamos servir qualquer coisa, não vamos servir da gente mesmo, vamos servir dos segredos de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo diz em Efésios que estavam escondidos e foi revelado Cristo, morto e ressuscitado. Ele usa uma expressão lá, quando ele fala, que nós temos a chave da despensa. A chave da despensa. Quando ele usa esse termo, oikodomos, outra palavra, quando ele fala assim, que os homens nos considerem como ruperetes, e mais também que nos considerem como oikodomos. Oikos, você sabe, é casa. Demos significa mordomo, alguém que arruma a mesa, alguém que serve um alimento, alguém que tem a chave da despensa. Sabe, o mordomo tem lá a chave da despensa, ele é responsável direto para cuidar daquilo que vai servir. E Paulo diz, nós somos mordomos para este mundo aí. Nós somos oikodomos. Um mordomo, um administrador numa casa, no lugar onde nós estamos ocupando. O que você tem ocupado? Com quem você tem ocupado? Onde é a tua ocupação? É lá que você vai ser mordomo. A verdade que a ocupação, lá na ocupação nós vamos ser servos, administradores das dispensas de Deus. Administradores é o termo. O economos vem de economia. Foi emprestado desse termo. Economia foi emprestado do termo oikodomos, que é um garçom que toma conta de uma despensa, que administra uma despensa. Irmãos, prestem atenção. As bênçãos de Deus estão lá para a vida das pessoas. Pense comigo. Nessa despensa, as bênçãos de Deus para a vida das pessoas. Eu e você temos a chave. Eu e você temos a chave da despensa das bênçãos de Deus para a vida de uma pessoa. Você já se deu conta disso? Você já se deu conta que você tem a chave para abençoar uma pessoa? Onde você ocupa? No lugar onde você ocupa? Pois Paulo está dizendo isso. Que os homens nos considerem como oikodomos, como garçons, administradores que têm a chave da dispensa, das bênçãos de Deus. Por isso ele diz, a este requer ter fidelidade. O texto diz assim, que esses sejam fiéis. Por favor, sejam fiéis. A Bíblia diz, se nós ligarmos coisas aqui na terra, será ligada no céu. Se desligarmos coisas aqui na terra, será desligada no céu. Nós temos a chave para abençoar a vida de uma pessoa. Por isso nós temos que ser fiéis. Mordomo de Deus, nós somos parceiros da administração das bênçãos do Evangelho na vida de uma pessoa. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. As nossas dispensas estão cheias. Nós já recebemos. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já recebemos toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Pensa numa dispensa cheia, é essa. Cheia de bênçãos. Para nós colocarmos uma bandeja e servirmos as pessoas. Servirmos com uma palavra
servirmos com um abraço, servirmos com uma atenção. Agora os jovens do Vocari vão me ajudar. Servirmos com a doação de sangue. O que mais? Ajudando alguém que precisa, pagando uma refeição, como o pastor Zé Ernesto disse, para um mendigo. Pagando uma refeição para ele. Visitando uma creche. Indo lá no NCV, na CDD, enfim. A chave está nas nossas mãos. As bênçãos são milhares e milhares. Nós precisamos pegar nossa bandeja e sair com essas bênçãos para a vida das pessoas. Mas a gente pensa assim, a minha vida mando eu. Fure a sua orelha, meu irmão. Vai na porta hoje. Põe a tua orelha lá e diz assim, Deus fura. Fura minha orelha. Eu quero ser um servo de amor. Nós temos o desafio de sermos fiéis. Nós somos chamados para sermos mordomos fiéis. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, não para viver uma vida de liberdade, como eu quero, na minha vida manda sou eu decido. E você precisa também decidir dia após dia, como eu preciso fazer, furar a minha orelha. Dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Em 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, estou terminando a mensagem, diz assim, sejam bons oikodoméus, administradores, servos da orelha furada, dos diferentes dons que receberam de Deus, e que cada um use o seu dom para o bem dos outros. Para quem é os dons? Para o bem dos outros. Vamos repetir? Para o bem dos outros. Para quem são as bênçãos que eu recebo? Para o bem dos outros. Por que eu estou ocupando um lugar onde eu tenho ocupado normalmente? Para o bem dos outros. Para quem que eu preciso viver? Para o bem dos outros. Vamos entender isso. Essa era a dificuldade da igreja de Corinto. Essa talvez seja a nossa dificuldade. A gente não entende que a gente é servo. Que a gente precisa ser fiel a Deus. Fiel nas pequenas coisas. Tem uma palavra muito interessante, o Osiel, né? A gente só pensa assim, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Ele diz assim, ser fiel nos problemas, nos pequenos problemas, Deus vai te dar um grande problema. Já pensou nisso? Mas Deus dará uma grande solução. Irmãos, somos servos. Essa nossa identidade, quando ocuparmos qualquer lugar que você tem pensado nessa noite. Somos servos. Da orelha furada, porque é servo de amor. Reconhecendo que Deus é tudo. Eu preciso ser mordomo do meu dinheiro. Ser fiel no meu dízimo. Ser fiel na minha oferta. Porque Deus dá para nós abençoarmos. Ser fiel no meu tempo. Eu tenho tempo, eu preciso administrar muito bem meu tempo. Eu preciso remir meu tempo. Eu preciso saber que eu estou ocupando um lugar para abençoar vidas. Eu tenho que ir com um propósito na faculdade. Eu tenho que ir com um propósito no trabalho. Eu tenho que ir com um propósito. Eu estou aqui como um Ruperetes, descendo os porões desse lugar para resgatar aquele que está lá, como Cristo fez. Mas também eu sou um oikodomel. Eu sou um mordomo e na dispensa que Deus me colocou nas mãos, eu tenho a chave para abençoar. Alguém triste no nosso meio, abençoe com um abraço, uma alegria, um consolo, uma palavra.
Nós precisamos sair, irmãos. Precisamos invadir os porões dessa casa. Amém, querido? Glória a Deus. Levante aí do seu lugar. Vamos fazer uma oração. O Zé está lembrando, o pastor Sérgio está ali, né, pastor Sérgio? Que bênção, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, na presença do Senhor. Às vezes eu falo, a vida, põe a tua orelha agora lá na porta. Deus, e fala, Senhor, fura minha orelha, eu quero me entregar completamente ao Senhor, como um servo, por amor. Senhor, eu assumo minha identidade de um remador, de uma galês, lá nos porões. Eu assumo a minha identidade para me ocupar o lugar onde eu estou, como um mordomo, que tem a chave da despensa, das bênçãos de Deus para a vida das pessoas. Ore ao Senhor, consagre a sua vida. Vamos orar de 2 em 2, de 3 em 3. Abençoe o seu irmão, ele é um servo, a orelha dele está furada, você não está vendo aí, mas está furada. Senhor, essa igreja clama ao Senhor por uma transformação no nosso interior, na nossa compreensão, Senhor, de quem somos em Cristo Jesus, do que a salvação proporcionou a nós. Senhor, nós somos salvos com um propósito, para ocuparmos essa terra, descermos os porões, servirmos as pessoas. Pai, dá-nos essa consciência, que eu sou um mordomo, nós somos mordomos. Temos a chave da bênção para a vida de alguém, a chave da bênção da salvação, do evangelho da salvação, para todo aquele que crê. Senhor, dá-nos a percepção espiritual, de onde quer que nós ocupemos os espaços, os lugares, nós possamos ir lá embaixo, mas também servir as pessoas de uma forma em que elas recebam esse evangelho, de uma forma amorosa, graciosa, como o Senhor fez. Pai, nós queremos ser como o Senhor. Dá-nos graça, dá-nos a tua bênção. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Uma boa semana, vão na paz do Senhor, que Deus abençoe muito a sua vida.